Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam presentes conosco. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que será uma leitura um pouco mais longa do que aquela que nós estamos acostumados. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler a minha versão em revista e atualizada, você por favor acompanhe. A palavra do Senhor nos diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta é, meus irmãos, a mais longa das parábolas que o Senhor Jesus contou. Aliás, Lucas é o que mais registrou parábolas do Senhor Jesus. E alguém disse a respeito dessa parábola que ela é a maior de todas as pequenas histórias já contadas. Apesar de ser uma parábola longa, ele a chamou de uma pequena história, mas disse que é a maior de todas as pequenas histórias já contadas. Aqueles que gostam de literatura e de histórias bem contadas, dizem que esta parábola é uma verdadeira obra de arte do ponto de vista literário. É uma parábola rica em detalhes. Jesus criou essa história aqui e recheou com tantos detalhes
que ela se torna uma história muito dramática, uma situação muito dramática. Ela é repleta de aspectos culturais, ela está muito ligada à cultura de Israel nos dias de Jesus, e foi uma história que o Senhor Jesus contou que certamente chocou os seus ouvintes, porque a cultura de Israel, ela era uma cultura baseada na honra e na vergonha. Até porque um dos mandamentos que Deus deu ao seu povo foi: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. E o contrário de honrar é envergonhar. Então a sociedade judaica, ela vivia de forma a manter a honra e evitar tudo o que pudesse causar vergonha. Era esse o padrão da vida social em Israel. E tudo que Jesus vai colocar nessa parábola choca, porque tudo é muito vergonhoso. É uma situação muito vergonhosa. É um filho que desonra o pai de uma forma vergonhosa, e é um pai que age de forma vergonhosa para os padrões culturais da sociedade judaica nos dias de Jesus. É um filho que volta para casa e, ao voltar para casa, expõe novamente o seu pai a uma vergonha pública, e um pai que não trata o seu filho no seu retorno como era esperado que ele agisse naquela sociedade, naquela cultura. E essa parábola do Senhor Jesus, ela ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Ela é conhecida porque muitos pensam que o foco dessa parábola de Jesus está no filho mais novo. É uma história que fala sobre o pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo toma essa atitude de pedir a parte da sua herança, e resolve deixar a casa do seu pai, e tendo partido para um país distante, ele consome todos os seus bens, vivendo uma vida desregrada. Então ele se tornou pródigo. Pródigo é aquele que gasta sem freios, é aquele que desperdiça o que tem, é isso que significa pródigo. Então, por ter se colocado o foco nesse filho mais novo, é que essa parábola ela se tornou conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas quando nós olhamos para a parábola detidamente, atentamente, e a observamos no contexto em que Jesus proferiu essa parábola, nós vamos ver que Jesus não estava colocando a ênfase no filho mais novo. Na verdade, essa é uma terceira parábola de um conjunto de 3 parábolas que Jesus contou na mesma ocasião e com o mesmo propósito. Jesus contou primeiro a parábola de um homem que possuía 100 ovelhas, depois ele contou a parábola de uma mulher que possuía 10 dracmas, e terminou com a parábola de um homem que possuía 2 filhos. E por que Jesus contou essas parábolas aqui? O que motivou Jesus a fazer isso? O que o levou a proferir, a contar essas histórias aqui? Os 3 primeiros versículos do capítulo 15, eles nos ajudam a entender isso. Eles dão para nós o contexto e a razão pela qual o Senhor Jesus contou essas parábolas. Veja, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Então essas 3 parábolas, elas foram a reação de Jesus. A reação de Jesus à murmuração dos escribas e fariseus por ele receber pecadores. Jesus recebia os publicanos e pecadores. Os publicanos eram considerados pelos judeus como traidores. Eles eram considerados como os judeus, como aqueles que traíram a nação de Israel, porque eles trabalhavam para os romanos, cobrando impostos para os romanos, e eram na sua maioria corruptos. Então eles eram considerados pessoas indignas para os judeus. E os pecadores eram aqueles que eram considerados cerimonialmente impuros. Eram pessoas que viviam a vida de forma contrária à lei de Deus, à lei que Deus havia dado para Israel. Eles não cumpriam as ordenanças de Deus e não faziam questão de esconder isso. Eles viviam uma vida notadamente fora da lei do Senhor.
Então, por isso que eles resumiam nestes dois grupos, publicanos e pecadores, as pessoas que eles consideravam da pior espécie e pessoas que deveriam ser rejeitadas por Jesus e não acolhidas por Jesus. Mas ao contrário disso, o Senhor Jesus, ele recebia de bom grado essas pessoas quando elas vinham a ele, e ele as ensinava. Então a liderança religiosa de Israel murmurava contra Jesus, e diante disso o Senhor Jesus então contou essas 3 parábolas, e as 3 parábolas elas têm algo em comum: a alegria por recuperar o que se perdeu. Há essa similaridade nessas 3 parábolas, há este aspecto comum nessas 3 parábolas: a alegria de recuperar aquilo que se perdeu. O homem se alegra porque recuperou sua ovelha perdida, a mulher se alegra porque recuperou a sua dracma perdida, e o pai se alegra porque recuperou o seu filho perdido. E Jesus, ele faz a aplicação disso, ele aplica isso a Deus. Ele faz isso no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, Jesus está dizendo. Deus se alegra mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade, esses 99 justos aqui são aqueles que se acham justos, são aqueles que pensam que não precisam de arrependimento. Deus não tem nenhuma alegria neles, porque é o pensamento deles a seu próprio respeito. E no versículo 10, Jesus aplica novamente. Jesus diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se há alegria diante dos anjos de Deus, isso significa que é Deus quem expressa a sua alegria diante dos seus anjos, e os seus anjos certamente se alegram com ele. Então o Senhor Jesus, ele estava aqui, irmãos, confrontando os escribas e fariseus, mostrando para eles que eles estavam longe de Deus, e que eles eram opostos a Deus. Eles nada tinham a ver com Deus. Enquanto Deus se alegrava com o arrependimento de um pecador, eles murmuravam, eles se queixavam. De fato, eles não eram em nada parecidos com Deus, eles eram totalmente contrários de Deus. E Jesus então estava falando sobre a alegria de Deus ao ver e pecadores se arrependendo e receber estes pecadores. Então as 3 parábolas são sobre Deus. As 3 parábolas falam da alegria intensa de Deus. Sim, Deus, ele se alegra, é isso que Jesus está dizendo. Se eu fosse dar o nome a essa parábola, talvez eu desse a parábola do Pai misericordioso, e não a parábola do filho pródigo. Nós tendemos a pensar em Deus, irmãos, somente com um olhar sério, né? Um olhar irado, sempre de reprovação para conosco, né? Assim, a gente forma uma imagem de Deus dessa forma, mas aqui o Senhor Jesus, ele nos diz que Deus se alegra, e não com uma alegria pequena, é uma alegria grande, é um grande júbilo, ao ponto de festejar. Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, o Senhor Deus, ele fala ao povo de Israel: o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E essa expressão, regozijar-se-á em ti, irmãos, com júbilo, significa grito de alegria. Nós não imaginamos, né, irmãos, Deus expressando a sua alegria desse modo, né? Mas que nem conseguimos formar na nossa mente essa imagem. Mas as 3 parábolas que Jesus contou, elas foram contadas para mostrar que Deus dá gritos de alegria por um pecador que se arrepende. É a alegria de Deus em recebê-lo e perdoá-lo. É sobre isso que fala as 3 parábolas. Então essa parábola, ela não é sobre um filho gastador, essa parábola não é nem mesmo sobre o filho mais velho, cheio de autojustiça, essa parábola é sobre o pai. É sobre o pai. É uma parábola para nos falar sobre Deus.
é sobre sua graça, é sobre sua misericórdia, é sobre o seu perdão, é sobre o seu amor, é sobre a sua alegria em receber pecadores arrependidos. Então Jesus ele contou essas parábolas para repreender os fariseus e escribas e mostrar para eles o quão diferentes eles são de Deus. Como nós lemos aqui em Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A distância entre os escribas e fariseus e Deus é a distância entre a terra e o céu. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Eles estavam muito longe de Deus. E nessa parábola, o Senhor Jesus, ele ensinou, irmãos, que Deus, ele é único na sua maneira de lidar com o homem. Deus é único na sua maneira de lidar com o homem. O pai dos 2 filhos nessa parábola, ele é uma representação de Deus. É o foco de Jesus aqui, é sobre a atitude do pai para com seus filhos. E os filhos nessa parábola, os 2 filhos, eles representam toda a humanidade. Cada pessoa neste mundo e cada pessoa que já passou por esse mundo se encaixa em um dos 2 filhos. Todos nós estamos enquadrados em um dos 2 filhos. Ninguém fica de fora aqui. E aqui nós vemos a maneira de Deus em lidar com o homem pecador, como ele age. E como é que Deus age? Como ele demonstra o seu amor, como ele demonstra a sua misericórdia, a sua graça e seu perdão para o homem arrependido. Por que ele é único? Por que essa parábola nos mostra que Deus é único? E ninguém se assemelha a ele nessa forma de lidar com o pecado, nessa forma de lidar com o pecador. Por que Deus é único? Meus irmãos, Deus é único porque, primeiro, ele se permite ser abandonado. Ele se permite ser rejeitado. Jesus disse que o homem tinha 2 filhos e o mais moço dele pede a sua parte na herança. Meus irmãos, isso aqui era algo impensado naquela cultura. Esse filho, na verdade, estava causando uma grande vergonha para este pai. Pedir a herança para o pai, com o pai ainda vivo, era como se ele estivesse dizendo que desejava que o pai estivesse morto. É isso que ele estava dizendo. Era dizer que ele não queria ter nenhum relacionamento com o pai. Ele estava dizendo que ele não queria mais a presença do pai na sua vida. Ele estava dizendo que ele queria viver sozinho, independente do seu pai. Esse filho não queria mais o pai participando da sua vida. Na verdade, ele não tem nenhum amor por seu pai. Ele só quer seguir o seu caminho sem nenhum compromisso. É isso que ele quer. Ele é um egoísta que quer viver a sua vida somente para si mesmo, voltado para si mesmo. Então, ao pedir a sua parte da herança para o seu pai, ele está tratando o seu pai com total desprezo. E naquela cultura, irmãos, isso era uma ofensa muito grande. Era algo chocante. Era uma grande desonra para um pai, um filho fazer isso. Porque o filho só receberia sua herança quando o pai de fato morresse. Ele, sendo o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança. 2/3 iriam para o filho mais velho. Então pedir a herança com o pai ainda vivo era algo muito ofensivo. E os escribas e fariseus, quando começam a ouvir essa história, eles devem ter se espantado. Cheios de justiça como eles eram, conhecendo a cultura como eles conheciam, vivendo, fazendo parte daquela cultura, estimulando o que havia naquela cultura, eles devem ter odiado esse filho mais novo e julgado ele com todo o seu ódio. Nessa altura, imagino que eles estão pensando: que garoto malvado, que filho vergonhoso. Seu pai deve castigá-lo publicamente. Era o que eles esperavam que esse pai fizesse. Ele deve ser mandado embora sem nada. E o seu pai deve fazer um funeral, dizendo para toda a comunidade que ele considerava esse seu filho morto. Sim, meus irmãos,
As pessoas faziam isso. Quando filhos saíam de casa, os pais faziam um funeral, para dizer que eles tinham rompido com aquele filho e que eles tinham considerado aquele filho morto, para que fosse salvaguardada a sua honra perante a sua comunidade. Esse pai, naquela cultura, deveria ter segurado o seu filho pelas suas vestimentas e batido no seu rosto publicamente, mostrando que era isso que ele pensava daquele filho por aquela atitude que aquele filho teve. E deveria então despedi-lo, sem que ele te recebesse nada do seu pai. Os fariseus e escribas, eles esperavam que esse pai tomasse essa atitude enérgica para com esse filho rebelde. Tinha que ser uma atitude exemplar para a comunidade. Tinha que haver uma reação dura, severa e pública, porque esse pai tinha que proteger a sua honra. Era inadmissível o que esse filho estava fazendo. Mas Jesus, ele surpreende ainda mais quando ele fala do pai. Ele choca ainda mais. O pai não tem a atitude que era esperado naquela cultura. Ele não tem a atitude que os escribas e fariseus esperavam que ele tivesse. O pai não age de acordo com a expectativa deles. O pai age de forma vergonhosa. Para aquela cultura, o pai age de uma forma vergonhosa. Eles devem ter considerado esse pai um pai fraco. Devem ter considerado esse pai, inclusive, uma vergonha para a própria comunidade, para a própria aldeia onde era comum isso, a vida das pessoas naquele ambiente. Será que ele vai atender a exigência desse filho petulante? Será que ele vai dar o que esse filho está pedindo? Será que ele vai dar o que esse filho quer? Será que o pai vai fazer isso? Será que ele vai demonstrar essa fraqueza? Ele não vai reagir de forma dura com esse rapaz tão rebelde, tão vergonhoso na sua atitude? Meus irmãos, sim, é exatamente o que esse pai vai fazer. Ele vai dar o que o filho pede. Ele vai atender o desejo do filho. Seu filho fez um pedido que significava a sua morte. Seu filho o estava matando. Seu filho não queria mais a presença dele na sua vida. E esse pai estava dizendo para aquele filho: meu filho, se você não me quer mais na sua vida, eu aceito. Meu filho, se você quer a sua parte da herança, eu te dou. Pode fazer o que você quiser com ela. Quanto a isso, eu não vou te impedir. E o pai então repartiu os haveres, vai nos dizer o versículo 12. Meus irmãos, a palavra haveres aqui, ela é a tradução de uma palavra grega que significa também vida. Interessante isso. Significa vida. Na verdade, a palavra significa aquilo pelo qual a vida era sustentada. É isso que significa haveres. Aquilo que era o sustento da vida. Na verdade, o pai estava dando para o filho os recursos da sua vida. É como se o pai estivesse entregando a sua própria vida para o filho. Faça com ela o que você quiser. Meus irmãos, esse é Deus. Ele tem entregado o homem, e tem entregado ao homem aquilo que lhe pertence. Ele tem dado à humanidade aquilo que é dele. A vida que o homem tem, que cada ser humano tem, pertence a ele. Ele é o autor da vida. Tudo é dele. As coisas que cada ser humano tem usado para sobreviver e fazer com a sua vida, o que ele bem quer, o que ele bem entende, pertence ao Senhor. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Cada pessoa desse mundo pertence ao Senhor. Mas cada um quer viver a sua própria vida, a sua própria maneira. E não é isso que o Senhor tem permitido? Não é isso que o Senhor tem dado? E o que o homem tem feito? O que as pessoas fazem com as suas vidas? As pessoas têm dito: eu quero a minha vida para mim. Eu quero viver a minha vida independente de Deus. Eu não quero saber dele. Eu quero usar a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vou fazer com ela o que eu bem entender. Eu não quero você, Deus, participando da minha vida.
Eu não quero ter responsabilidade para com você. Eu não quero ter que te agradecer por nada. Eu quero viver uma vida independente de você. Eu não quero você na minha vida. E o que Deus tem feito? Deus tem dito para a humanidade: essa é a vida que você quer viver? Então viva. Você não me quer fazendo parte da sua vida? Então viva sem mim. Você quer usar o que é meu para o seu bel prazer? Então use. Está aí. Não foi assim que Deus agiu com Adão, irmãos? Deus disse para Adão: não coma desta árvore, porque se você comer, você vai morrer. E sabe o que significava morrer? Sabe o que significava morrer? Nós sabemos que morte significa separação. Deus disse: se você comer, você está dizendo que você não me quer junto com você, você quer se separar de mim. Foi só a única advertência que Deus deu: não coma, porque se você comer, você está dizendo que você não me quer. E o que foi que Adão fez? Adão comeu. Agora eu pergunto a você: Deus tirou a árvore de lá para Adão não comer? Deus cercou a árvore para ele não ter acesso a ela? Deus tirou Adão de perto da árvore? Não, ele colocou Adão no jardim e disse: eu não quero que você coma dessa árvore, porque se você comer, você está se separando de mim. Mas você vai fazer o que você quiser. Deus apenas disse: não coma. Se você comer, você vai morrer. Mas se você quiser, eu não vou impedir você de fazer. Se você não me quer na sua vida, eu não vou impedir você, eu não vou segurar você. Jesus fez o mesmo com Jerusalém, irmãos. Finalzinho do capítulo 23 de Mateus, Mateus nos conta que Jesus, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quisestes. Você não me quis, Jerusalém. Eu quis você, mas você não me quis. No mesmo contexto, Lucas vai nos dizer, no capítulo 19, nos versículos de 41 a 44, que quando Jesus ia se aproximando de Jerusalém, vendo a cidade, ele chorou. E ele disse: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido à paz, mas isto está agora encoberto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Você não percebeu quem é que te visitou, você não recebeu quem te visitou, você não aceitou a minha presença, você não aceitou o relacionamento comigo, Jerusalém, você não quis, e você vai ficar sem mim. É o que ele estava dizendo para Jerusalém. Deus, ele entrega o homem, irmãos, aos seus próprios desejos. É assim que Deus faz. Romanos capítulo 1, versículos de 24 a 32, 3 vezes vai dizer que Deus entregou à humanidade aquilo que a humanidade quer, ao desejo da humanidade. No versículo 24 vai dizer que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações. Sabe o que é concupiscência? É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero. Então Deus entregou a humanidade ao desejo do seu próprio coração, à concupiscência do seu próprio coração. No versículo 26 vai dizer que Deus entregou à humanidade as suas paixões infames. O que é paixão? É aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo, é aquilo pelo que eu estou apaixonado. E Deus entregou o homem às suas paixões infames, nos diz Romanos capítulo 1, versículo 26. E no versículo 28, ele vai dizer que por terem desprezado o conhecimento de Deus, não querer Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entregou a humanidade para agir de acordo com aquilo que ela pensa, o que tem a ver também com os seus próprios desejos. Deus não faz isso com alegria, certamente. Eu imagino que esse pai chorou quando o seu filho pediu a parte da herança. Eu imagino que ele chorou quando viu seu filho ajuntando as suas coisas e indo embora, partindo para uma terra distante.
mas ele não ofereceu resistência. Ele não trancou o portão. Ao contrário do que os escribas e fariseus esperavam, esse pai deu a herança para um filho rebelde. Porque Deus se permite ser abandonado. Deus se permite ser rejeitado. Se os homens não querem, Ele permite. Se eles querem virar as costas para Ele, Ele os deixa ir. Porque Deus é único na sua maneira de lidar com o pecado da humanidade. É assim que Ele age. Segundo, por que Ele é único? Por que Ele é único na sua maneira de agir? Porque Ele permite, irmãos, as consequências do pecado. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 13, que passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Talvez esses não muitos dias aqui se refiram ao tempo em que o filho teve para transformar a sua herança em dinheiro líquido, em liquidez. Ele deve ter vendido aquilo rapidamente, talvez a um preço mais baixo, para que ele pudesse partir logo e sair de casa, que era o desejo do seu coração. E ele se foi para uma terra distante. Isso era mais um choque para os judeus. Fazer isso com os bens da família, meus irmãos, deixar a casa do pai e partir para uma terra de gentios, de adoradores de deuses pagãos. Isso era uma vergonha total. E naquele país ele passou a viver dissolutamente, o que significa que ele passou a viver sem regras, desregradamente, viveu solto, sem nenhum limite, totalmente entregue aos desejos do seu próprio coração. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela cidade uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele começou a sofrer as consequências do seu próprio pecado. O preço da sua escolha, da sua decisão começou a ser cobrado. E então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Isso significa que ele passou a depender daquele cidadão. Imagina para um judeu, irmãos. Imagina para os escribas e fariseus ouvirem que aquele rapaz deixou o seu país, a sua nação, a terra de Deus, e foi para um país distante e se agregou a um pagão, a um cidadão daquele país, e passou a depender daquele homem. É isso que significa quando diz, ele se agregou a esse homem, significa que ele foi colado nesse homem, ele passou a ser escravo desse homem, esse homem passou a controlar a vida dele. Na verdade, esse filho se tornou um mendigo, vivendo de favor de um gentio. Isso era uma vergonha em Israel. Ele se tornou um mendigo. E o cidadão daquela cidade então mandou ele cuidar de porcos. Isso na cultura de Israel, irmãos, você sabe o que significa? Era vergonhoso. Porco era considerado um animal imundo. Então era uma situação inimaginável na cultura dos judeus. Como pode um homem de Israel chegar a uma situação dessas? É isso que os escribas e fariseus deviam estar pensando. Parece que ele chegou ao ponto mais baixo, né, irmãos? Eu fico imaginando que os escribas e fariseus estão na expectativa. Como é que vai terminar essa história? Como é que vai terminar isso? Para onde isso vai? Mas Jesus ia mostrar alguns degraus ainda mais baixos. Ele não somente teve que cuidar de porcos, mas ele desejou comer a comida dos porcos. Ele desejou comer as vagens que eles davam aos porcos. Era uma situação muito baixa. Muito baixa. Nem mesmo o que os porcos tinham para comer, esse homem tinha. Porque ninguém lhe dava nada. Isso significa, irmãos, que a dignidade desse rapaz se tornou mais baixa que a dos porcos. A dos porcos. Ele queria comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. A essa altura, os escribas e fariseus deviam estar arrasados. Não havia nada de bom nessa história. Que história dramática, que situação humilhante, revoltante e triste que Jesus estava contando. O rapaz estava totalmente entregue às consequências do seu pecado, do amor que ele tinha por si mesmo. Ele estava colhendo o fruto daquilo que ele plantou. Ele estava sentindo toda a dor da sua escolha errada.
É o que ele estava sentindo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Isso é uma lei de Deus, a lei da semeadura e da colheita. Ele semeou e agora estava ceifando. Ele não deveria ter zombado do pai. Agora, irmãos, o pai não vai atrás do filho. O pai não mandou saber como ele estava. Deus é único na sua forma de lidar com o pecado. O pai não mandou dinheiro para amenizar alguma situação difícil que ele pudesse estar passando. O pai não mandou socorrê-lo. O pai certamente não estava feliz com aquela situação, seu coração estava chorando por esse rapaz, certamente. O que estaria acontecendo com ele? Como ele estaria sobrevivendo? Mas o pai permaneceu no seu lugar. Ele não se movimentou. O filho precisava sofrer as consequências da sua escolha. Você entende que dó é diferente de compaixão? A dó muitas vezes nos atrapalha. A gente pensa que ela é nobre. A gente pensa que ela é louvável. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Esse pai teve que se segurar para que o filho sofresse as consequências da sua escolha. Era justo que ele sofresse tudo o que ele estava sofrendo. Naquela situação, não ajudaria em nada, irmãos, tentar amenizar o sofrimento do rapaz. Somente sentindo as consequências do pecado é que ele poderia voltar. Ele precisava sentir a dor. Ele precisava. E é por isso que o pai não foi atrás, é por isso que o pai não mandou dinheiro, e é por isso que o pai sequer perguntou por ele. Assim é o nosso Deus. Ele tem deixado o homem sofrer as consequências do seu pecado. Quando nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, são apenas as consequências das escolhas do homem, das escolhas que a humanidade tem feito. Muitos não entendem as tragédias que acontecem no mundo e se perguntam: cadê o Deus bondoso? Cadê o Deus amoroso? E começam a julgar Deus e demonstrar todo o seu ódio a Deus. Acham que essas coisas são injustas. Elas são justas. É justo que aconteçam as tragédias que nós vemos acontecendo no mundo, porque elas são o resultado de uma humanidade que não quer Deus, que não quer a presença de Deus na sua vida. E sem Deus, a vida é uma tragédia. Sem Deus, ela é deplorável. E quando o mal acontece no mundo, irmãos, é ainda uma ação da misericórdia de Deus. É ainda o cuidado de Deus. Porque é Deus chamando ao arrependimento. É Deus chamando o homem para voltar-se para Ele. Venham para mim, porque sem mim é isso, é o caos. É a tragédia. Então Deus, Ele permite as consequências do pecado para trazer o homem ao arrependimento. E por isso que muitas vezes o sentimento de dó atrapalha esse processo. Deus está agindo e nós muitas vezes interferimos, porque nós não somos como Ele. E nós precisamos aprender a ser como Ele. Efésios capítulo 5, versículo 1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é único na sua forma de lidar com o homem. Ele permite as consequências do pecado, que o homem sofra as consequências do pecado. Terceiro, por que Ele é único? Agora começa a ficar melhor, irmãos. Deus é único mesmo. Ele é único na sua forma de lidar. Ele é único, sabe por quê? Porque Ele também acolhe com entusiasmo aquele que vem para Ele. Ele recebe com alegria. Versículo 17 vai dizer que o filho mais novo caiu em si. Somente quando ele sofreu as consequências do seu próprio pecado é que ele caiu em si. Literalmente, a construção aqui no grego diz que ele tornou-se para a sua própria vida. Na verdade, ele passou a avaliar a sua vida, a analisar a sua vida,
a reconhecer o estado em que estava a sua vida. Aqui começa o processo de arrependimento desse rapaz. Quando ele olhou para a sua vida, para o que ela era, a forma como ele estava, ele viu que estava sozinho, isolado. É o que o pecado faz. O pecado isola as pessoas, ele separa, é isso que significa, porque ele é morte. Então ele separa, ele viu que ele estava sozinho e caminhando para a morte. O rapaz, ele percebeu que ele estava financeiramente falido, passando fome e sem vida social, totalmente isolado. E nós tendemos a achar que esse é que é o problema desse rapaz. Era um problema financeiro. Mas aqui Jesus está ensinando uma verdade espiritual, irmãos. Ele está usando apenas uma situação financeira, social, familiar, mas a verdade que o Senhor Jesus quer que compreendamos aqui, ela é espiritual. Isso aqui se aplica a todas as pessoas que não têm Jesus, independente da situação financeira delas. Não é sobre aqueles que estão em extrema pobreza, não é sobre isso que Jesus está falando. É sobre os pobres espiritualmente. São aqueles que não têm Jesus. Uma pessoa pode ter dinheiro, mas se ela não tem Jesus, ela está atolada no pecado, caminhando para a morte eterna. As pessoas podem ter dinheiro, mas elas são sozinhas, com os corações vazios, e uma vida totalmente sem sentido, sem significado. Mas se elas olharem para si mesmas, elas perceberão que estão num caos. A vida é um caos. Elas perceberão quanto elas estão com uma vida sem sentido, isoladas e sofrendo as consequências do seu próprio pecado, apesar de talvez ter muito dinheiro. Então a questão aqui não é a pobreza extrema do rapaz, é a verdade espiritual que a pobreza extrema desse rapaz na história de Jesus ilustra. E o rapaz então se lembra dos trabalhadores do seu pai. Os trabalhadores do meu pai têm fartura, e eu aqui morro de fome, ele diz. Então ele resolve voltar, ele toma uma decisão. O seu arrependimento está em andamento, mas ainda é deficiente. Sabe por quê? Porque ele tem justiça própria ainda. Ele decide voltar para o pai, ele reconhece o seu pecado, e ele faz um plano. Eu direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele diz para o pai, ele está dizendo: o meu pecado é muito grande, ele vai até o céu, ele é contra o céu, e o meu pecado está diante de ti. Eu sei o quanto eu te envergonhei. É isso que ele está planejando dizer para o seu pai, mas ele impõe uma condição. No versículo 19 ele impõe uma condição. É por isso que o seu arrependimento ainda é deficiente aqui. Ele diz que ele não era digno de ser chamado filho de Deus, e que pediria para o seu pai tratá-lo como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. Ele aceitaria o trabalho da classe mais inferior daquela sociedade. Isso até parece ser humildade, né, irmãos? Mas ainda não é. Ainda não é um arrependimento perfeito, porque o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento não impõe a própria punição. O verdadeiro arrependimento, ele não é autojustiça. O verdadeiro arrependimento, irmãos, a autopunição, na verdade, não reflete o verdadeiro arrependimento, ele reflete orgulho. Ele é resultado do orgulho. Deus não aceita que ninguém imponha a si mesmo a punição do seu próprio pecado, porque isso é contra a graça dele, é o contrário da sua graça. Deus quer apenas arrependimento, só isso. O restante é tudo ele que faz, toda a obra é dele. Davi demonstrou um verdadeiro arrependimento no Salmo 51, que vocês viram hoje de manhã com o pastor Fabrício. Davi disse: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi estava dizendo? Eu não vou impor a mim nenhuma punição, eu não vou impor a mim nenhuma restrição. É o Senhor que vai decidir o que será feito comigo, é o Senhor que vai determinar. Isso é verdadeiro arrependimento. Mas você percebe que ele diz: eu vou lá e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, que para mim já vai estar bom. Isso é um homem, irmãos. Sempre tem autojustiça. Ele que quer determinar o que merece que aconteça com a sua própria vida. Não era isso que o pai queria desse filho.
o que seria feito com ele seria totalmente decidido pelo pai, não por ele. Então o rapaz se levantou, foi para a casa do seu pai. E o pai vai nos dizer, o versículo 20, que o avistou de longe. Isso demonstra, irmãos, que o pai estava esperando esse filho voltar. Todos os dias. Todos os dias era um dia de esperança para esse pai. Ele viu seu filho entrando na aldeia. E quando ele viu, veja o versículo 20. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Novamente nós temos aqui o verbo ver e o verbo compadecer, mesmo que aparece lá na parábola do samaritano. Viu e se compadeceu, porque assim, Deus vê a nossa situação, e Ele se compadece da nossa situação. E o pai, o vendo de longe, saiu correndo, abraçou o filho e o beijou. Sabe o que significa, irmãos? É uma outra atitude vergonhosa desse pai, para a expectativa dos escribas e fariseus. O pai não está preocupado com a sua imagem, ele sai correndo. Um homem honrado naquela cultura nunca era visto correndo. As suas vestimentas longas eram o símbolo da sua honra, da sua dignidade. Nunca um pai era visto correndo, mas esse pai levanta as suas vestes e sai correndo em direção ao filho, que ele viu voltando. Então ele era um pai vergonhoso para os escribas e fariseus. Imagino que a essa altura os escribas e fariseus não estão se cabendo. Eles não podiam compreender isso vindo de um pai cujo filho fez o que fez com ele. Eles não podem compreender isso. Meus irmãos, mas não foi o que Jesus fez por nós na cruz? A cruz não foi vergonhosa e humilhante para Jesus? O Deus encarnado não suportou a vergonha da cruz para vir em direção a nós? Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer que Jesus não fez caso da vergonha, não fez caso da ignomínia, mas em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. O pai correu em direção àquele filho, passando essa vergonha pública. E então, ao encontrar o filho, ele o abraçou e beijou. Ele não foi atrás daquele filho quando aquele filho estava no país distante, sofrendo as consequências do pecado. Mas quando o filho voltou, ele também não esperou o filho nem chegar em casa. É possível que ele tenha saído até fora da aldeia para receber o seu filho, para proteger o seu filho e trazer o seu filho de volta para casa, protegendo das críticas que a aldeia ia fazer contra ele. Então esse pai foi entusiasticamente ao encontro desse filho, e o pai o abraçou. Irmãos, o verbo abraçar aqui, irmãos, não é esse abraço que nós damos aqui entre nós. O verbo abraçar aqui significa lançar-se sobre uma pessoa, cair sobre uma pessoa. Eu fico imaginando que esse pai deve ter abraçado esse filho e rolado com o filho no chão. Ele se lançou sobre o filho, ele abraçou o filho e deve ter rolado com o filho. Irmãos, para aquela sociedade era uma vergonha total, era uma vergonha pública. E esse pai beija o filho, e aqui significa muitos beijos. Eu fico imaginando, naquela cultura, era beijo no rosto, era beijo no cabelo. Na verdade o pai ia cobrindo a cabeça do filho toda com beijos. O filho que vinha de ter guardado porcos, de ter desejado comer a comida dos porcos, agora tem a sua cabeça coberta de beijos do pai. E o pai está abraçando então e beijando esse filho, nessa condição. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor incondicional. Isso é amor sem limites. Porque Deus, Ele acolhe com entusiasmo aquele que vem a Ele. Se alguém quer abandoná-lo, Ele deixa. Se alguém vai sofrer as consequências do pecado, Ele permite. Mas se alguém volta-se para Ele também, Ele agarra, Ele abraça, como dizendo assim: você é meu, você me pertence, eu não vou permitir que você saia mais. Por isso que eu gosto quando nós cantamos aquele hino Só em Jesus. Gosto daquela frase quando diz: então sou dele, e ele é meu, e das suas mãos ninguém vai poder me arrancar. Deus é único na sua forma de lidar com o pecado, com o homem pecador. Quarto, por que ele é único?
Ele é único porque Ele concede perdão incondicional. Ele acolhe com entusiasmo e Ele concede perdão incondicional. O filho voltou com as condições dele, né? Sua proposta era viver como um trabalhador diário, ser um diarista, literalmente. Era uma punição imposta a si mesmo. E naquela cultura, irmãos, um filho que voltasse, ele deveria ser colocado num trabalho duro. Ele deveria ser humilhado publicamente e ser colocado num trabalho duro por toda a vida, para tentar, com o resto de vida que ainda possuía, compensar o prejuízo que causou à família. Era isso que a cultura esperava que fosse feito com esse rapaz. Ele tinha que restituir o prejuízo que ele causou à família, aos bens da família, pela sua escolha rebelde. Então ele poderia até voltar, mas o pai diria para ele: você vai trabalhar a vida inteira agora, num trabalho pesado, para que você, no mínimo, possa restituir aquilo que você nos deu de prejuízo. Era isso que os escribas e fariseus esperavam que esse pai fizesse. E o pai ouve o filho, no versículo 21, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu penso que nessa altura o pai o interrompeu. Ele não conseguiu terminar a frase que ele tinha planejado dizer. Ele não chegou no ponto, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai o interrompe, porque o pai já tinha ouvido o suficiente. É o que o arrependimento verdadeiro faz, irmãos. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É só isso. Não imponha condições, não imponha autopunição. Então aqui o arrependimento se completa, aqui ele é verdadeiro. Não há condicionais aqui, não há autopunição aqui, há apenas confissão. Apenas confissão. Então o verdadeiro arrependimento, irmãos, ele não faz comparações, ele não faz autopunição. O verdadeiro arrependimento, ele não diz: olha, eu pequei, mas quantos filhos também não pecam com os pais? Isso não é o verdadeiro arrependimento. Eu fiz isso, mas quem não fez também? Eu conheço outros que fizeram. Eu também conheço outros que estão nessa mesma situação. Eu sei que fiz algo ruim, mas eu posso apontar outros que fizeram o mesmo que eu. Isso não é arrependimento. Quando cita alguém, irmãos, já está com problemas. O verdadeiro arrependimento, ele considera como se só eu tivesse pecado, e mais ninguém. Só eu. É por isso que ele disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu estou olhando para o meu pecado, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não vou citar ninguém, não vou me comparar com ninguém, não vou tentar amenizar o que eu fiz, olhando para o que os outros fazem com suas vidas. Eu quero olhar somente para mim, porque eu sei a gravidade do que eu fiz contra ti. Então o pai, ao invés de pôr condições a esse filho, como o próprio filho havia inicialmente planejado, ele demonstra o perdão incondicional. Versículo 22 nos diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Então o pai pede aos servos que tragam depressa a melhor roupa, que coloquem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. A roupa, irmão, sabe o que era? A dignidade do pai. O anel era a autoridade do pai, e as sandálias era a liberdade do pai. Empregados não usavam sandálias nas casas, só os filhos. E as sandálias diziam que os filhos podiam andar por qualquer lugar da casa, porque eles eram da casa, eles tinham liberdade. Era isso que o pai estava oferecendo. Isso significa perdão incondicional. Sabe o que isso significa? Quem não tem Jesus, não tem nada. Mas quem tem Jesus, tem tudo. É isso que significa. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então quem tem Jesus, tem perdão. Quem tem Jesus tem os cuidados de Deus, tem a paz com Deus, tem tudo. Por isso que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não há limites no perdão de Deus.
Ele é incondicional. E então o pai dá uma festa. Versículo 23 também, diz o pai: matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Vamos nos alegrar, o pai diz. Quem está alegre, faz comida e divide comida com os outros. Essa é a expressão da alegria. Vamos matar o cordeiro cevado, o novilho cevado, vamos comer e vamos nos regozijar. Meus irmãos, o pai grita de alegria, isso que significa. Ele grita de alegria. E por que tudo isso? Porque o filho estava morto e reviveu. O filho estava perdido e foi achado. Percebe? É o mesmo resultado das outras duas parábolas. O mesmo resultado. O que achou a ovelha perdida, deu uma festa. A mulher que achou a sua moeda perdida, deu uma festa. E o pai que achou o seu filho perdido, deu uma festa. É isso que Jesus quer mostrar, não há limites no perdão. Sabe o que é o perdão de Deus? Não há ameaças de ser, olha, é a última chance, hein? Te perdoo desta vez. Sinto, isso não é perdão. Não há limites no perdão, não há limitações. Se o arrependimento é isso, o perdão é isso também. Não há limites nele. Então o filho não foi colocado na posição de um empregado da casa, ele foi colocado na posição de filho, com a dignidade do pai, com a autoridade do pai, com a liberdade do pai. É assim que Deus nos perdoa, irmãos. Não há restrições para nós. Nós fomos colocados na posição de filhos de Deus. Nós fomos vestidos, cobertos com o sangue de Jesus. Nós agora somos co-herdeiros com Cristo, vai nos dizer Romanos capítulo 8. E agora nós podemos chamar Deus de Abba Pai, porque temos um relacionamento íntimo com Ele. Então Deus, Ele nos perdoa incondicionalmente, porque Ele tem alegria em receber um pecador arrependido. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele tem prazer em que ele se arrependa e viva. É isso que dá prazer em Deus, que o homem se arrependa e creia. E Ele então perdoa incondicionalmente, porque só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de perdoar e se alegrar intensamente com aquele que voltou para Ele, mesmo tendo feito o que fez contra Ele. Só Deus é capaz de fazer isso. E essa história tinha que acabar aqui, irmãos. Como as outras duas terminaram. Ela tinha que terminar aqui. Os escribas e fariseus estavam frustrados. Eles não podiam entender uma coisa dessas. Mas para mim, acaba aqui, Senhor. Mas Jesus continua, diferente das outras duas. Ele continua, e Ele fala do filho mais velho. Deus se deixa abandonar. Deus permite ao homem sofrer as consequências do seu pecado. Ele acolhe com entusiasmo aquele que vem a Ele, Ele perdoa incondicionalmente. Mas Jesus volta a sua atenção para o filho mais velho. O filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, ele aproximou-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Era uma festa intensa, era uma alegria intensa. Ele chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo, e o criado informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho, porque recuperou teu irmão com saúde. E o que ele faz? Ele fica indignado. Versículo 28. E ele nem quis entrar e participar daquela festa. Aqui, irmãos, o filho mais velho, ele mostra o que eram os escribas e fariseus. Ele fica indignado com o que o pai fez. Ele não demonstrou nenhuma alegria pelo retorno e o arrependimento do seu irmão. Ele ficou irado com a atitude do pai. Eu fico imaginando que os escribas e fariseus agora estão comemorando. Agora nós estamos encontrando alguém para nos identificar. Esse aí é que está certo. Esse aí é que está correto. Esse aí sim, é alguém lúcido nessa história. Alguém com lucidez nessa história. Porque é inaceitável que isso tudo está acontecendo.
E ele fica irado com a atitude do pai, ele se recusa a entrar na festa e o pai procura conciliá-lo. As parábolas que Jesus estava contando eram um convite aos escribas e fariseus que se arrependessem, que crescem. Mas ele não quis, o filho não quis, e ele então começa a se comparar com o irmão mais novo. Ele se achava justo. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Mentira. Autojustiça. Alguém que contabiliza o que faz, irmãos, está cheio de autojustiça. Jesus disse: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Se alguém contabiliza o que faz, olha, mas eu tenho vivido uma vida tão regrada, tão certinha. Não tem, só falar nisso já anula tudo que você fez, zera tudo diante de um Deus santo. Mas ele disse: há tantos anos eu estou contigo, jamais transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com meus amigos. Tu és injusto comigo. É o que o filho está dizendo para o pai. Você não me dá o que eu mereço. Isso que o homem faz. Ele acha que é digno, ele acha que merece. E aí ele se compara com o irmão mais novo, vindo este teu filho que gastou todos os teus bens com prostitutas. Ele sabia o que o irmão estava fazendo. E tu mataste o novilho cevado para ele. Sabe quem é esse segundo filho aqui, irmãos? É também um filho que não amava o pai. É também um filho que não tinha nada de melhor do que o irmão mais novo. Nada, nada, você reconhece isso? Ele era exatamente igual ao outro, apenas nas suas formas de se expressar é que eles eram diferentes. Ele nunca amou o pai, esse filho mais velho. Ele sempre amou a sua própria justiça. Ele amou os seus próprios méritos. E por isso que ele representa os escribas e fariseus aqui, que eram hipócritas. Eles não amavam a Deus, eles amavam suas próprias obras. Os escribas e fariseus amavam o seu próprio mérito. E Jesus então está também chamando os escribas e fariseus ao arrependimento. E então o filho diz isso para o pai, o que o pai diz para o filho, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha alegria com um pecador que se arrepende não é opcional. Por isso que ele diz: era necessário que nos alegrássemos. Sabe, irmãos, é como se Deus tivesse limitado aqui. É como se ele estivesse dizendo: quando um pecador se arrepende, Deus não tem outra opção, a não ser se alegrar e regozijar e festejar, gritar de alegria. É para mostrar a intensidade do desejo que Deus tem de que o homem se arrependa e venha a Ele. Era necessário, meu filho, fazer isso com esse teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E Jesus termina a história, sem a gente saber o fim. Qual foi o fim, irmãos? Será que esse filho mais velho se arrependeu e entrou para casa e festejou, se alegrou, abraçou seu irmão como fez o seu pai, rolou com ele no chão, beijou ele? Ou será que ele ficou lá fora indignado? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Você escreve o final. Quem é você na história? Quem sou eu na história? Todos nós estamos em uma de duas condições: ou eu sou o filho mais novo, ou eu sou o filho mais velho. Toda a humanidade está dividida, irmãos, em dois grupos: os arrependidos e os hipócritas. Toda a humanidade. Jesus, ele termina para nos levar a pensar e dizer qual é o fim da história. O que aconteceu com esse filho mais velho? Jesus deixa aqui os seus ouvintes, cada um escrever o fim que imaginam.
Para irmãos, lendo o livro O Filho Pródigo, de John MacArthur, ele propôs um fim para essa história. E é um fim trágico. Poxa, pastor, estava tão bom. Mas é um fim trágico. Ele imagina que esse filho, então, tendo ouvido o pai, o filho encontrou um pedaço de pau, espancou o pai até a morte, matou o pai publicamente. Tão indignado ele ficou com a atitude graciosa do pai para com seu irmão mais novo. Aí você diz, mas pastor, que fim é esse? Meus irmãos, o que os escribas e fariseus fizeram com Jesus? O que eles fizeram com o Filho de Deus? Eles o espancaram, eles cuspiram nele, eles o humilharam e eles o pregaram na cruz. O legalismo deles não cabia misericórdia, não cabia amor. Jesus condenou os escribas e fariseus. Vocês são filhos do inferno, porque vocês não têm graça, vocês não têm misericórdia. Mas esse é o nosso Deus, tão diferente do homem, e tão disposto a receber o homem arrependido. Ele se permite abandonar, ele permite ao homem sofrer as consequências do pecado, mas quando o homem se volta para ele, ele o recebe com entusiasmo, e ele o perdoa, incondicionalmente. Isso é a graça do Evangelho. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por o Senhor se revelar a nós e nós podermos contemplar o Senhor, ó Pai, e ver quem é o Senhor, e te conhecer, ó Pai, conhecer o teu caráter, teu amor, tua graça, tua misericórdia, teu perdão, e hoje até mesmo a tua alegria, Senhor. Então nós somos gratos pela tua palavra, gratos pelo teu Espírito que abre o nosso entendimento, nos ilumina para que nós possamos te conhecer, Senhor, saber quem o Senhor é, e saber, Senhor, quem nós somos, e o que o Senhor fez por nós quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Então somos gratos, ó Pai, por essa tão grande salvação. Somos gratos pelo que o Senhor fez por nós. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós nunca, Senhor, tenhamos autojustiça. Porque mesmo estando debaixo da tua graça, Senhor, nós sabemos o que a nossa carne é, nós sabemos o que a nossa natureza é, como ela deseja construir a autojustiça. Então não permita que isso aconteça conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o pecado como o Senhor olha, a vermos como o Senhor vê. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, nós queremos ser imitadores do Senhor como filhos amados pelo Senhor. Então nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Nós queremos nos aproximar de Ti cada vez mais, Senhor. E ó Pai, nós pedimos ao Senhor, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor descreve, Senhor, a humanidade nestes termos. Reconhecemos, ó Pai, que nós vemos as pessoas, Senhor, entregues aos seus próprios desejos, Senhor, ou então num moralismo, num legalismo vazio, desprovido de significado, Senhor, orgulho. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Se há alguém, Senhor, hoje à noite aqui, ou que tendo ouvido essas palavras, Senhor, por meio da transmissão, Senhor, ou vão ouvir depois, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Se alguém nesta condição possa se arrepender, Senhor, reconhecer, Senhor, que precisa da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, que haja arrependimento, ó Pai, que cause esta alegria em Ti, Senhor. É o nosso desejo, Senhor, que haja salvação, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo que o Evangelho é na nossa vida, pelo que isso significa para nós, e em tudo, Senhor, nós te louvamos e te damos graça, Senhor, te bendizemos, querido Deus. Nós te agradecemos por esse culto, por tudo que nós fizemos aqui hoje à noite, ó Pai. E agora, Senhor, nós vamos para as nossas casas, que a Tua palavra, Senhor, molde o nosso pensamento,
Nos leve, Senhor, a refletir e sermos gratos pelo que o Senhor faz por nós, meu Pai. É a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, irmãos, e assim encerramos o nosso culto. Uma boa semana a todos. Deus abençoe.